Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Transporte Moderno. Vamos falar um pouco sobre uma marca de caminhões que é uma das pioneiras, hoje é uma das líderes, se não a líder, que atua em todos os segmentos. Vamos entender qual que é o posicionamento atual diante do cenário, e eu trouxe um convidado muito especial que tem muitos anos de Mercedes-Benz para falar sobre esse tema. Mas antes, eu gostaria de dar um espaço aos nossos patrocinadores que acreditam na força desse videocast no setor de transportes. O videocast Transporte Moderno é uma realização da RCE Digital e OTM Editora, com patrocínio Fenatran e Rodobens. Se a vida pede, você pode. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos Moraes, diretor de Relações Institucionais, ao Trava-Língua e de Comunicação da Mercedes-Benz. Vamos fazer um brinde? Vamos. Que eu sei que você gosta de canecas. Adoro canecas. Essa canequinha é linda, né? É linda, adoro. Eu adoro ela, vou ser bem sincera assim com você. O que eu mais gosto é da caneca. Legal. Mas antes que eu esqueça, eu trouxe para você aqui. Para você não esquecer da gente. Não tem como. Olha lá, pessoal. Actros. E é o cor-de-rosa que está no movimento. Isso. A voz. Inclusive, você delas. Já dormiu. Inclusive, eu já dormi numa cabine do Actus, né? Exatamente, pessoal. Ano passado, Mercedes-Benz fez uma ação com jornalistas, onde cada um deles dormiu num Actros para testar mesmo o conforto. Olha, e é bem confortável. Legal. Foi uma experiência incrível, quero de novo. Tá bom, vamos fazer. Vamos falar um pouco sobre Mercedes-Benz. Eu falei uma ficou na liderança no primeiro semestre? Tá ali. Tá brigando com sempre as duas, né? É, sempre as duas, né? Mas você acredita que daqui a alguns anos, com esses novos entrantes, isso possa mudar? Ou faltar muito para isso? Não. A gente tem bastante marca nova aí que está chegando. Realmente estão chegando novos, né? Asiáticos, né? Inclusive na Fenatran nós vamos... Seis, né? Nós vamos tê-los lá. Faz parte do jogo, né? E a gente está se preparando, como sempre se preparou, para continuar oferecendo soluções, tecnologia, produto, serviços, né? Para poder competir. Alguns deles já vieram, já saíram e estão voltando. Estão voltando, eu sei. Então, vamos ver nessa próxima onda como vai ser, né? Mas a gente está se preparando, sim. O que significa se preparar? Eu acho que, já que eu vou falar um pouco, eu queria trazer uma outra dimensão do que falar só do produto, desses novos entrantes. Outra dimensão, tá? Nós estamos completando 70 anos em Brasil, se você sabe disso. Em 28 de setembro a gente completa 70 anos em Brasil. 70 anos de muita inovação ao longo desses anos, com uma rede de concessionários muito robusta, mais de 300 postos, né, de concessionários, atendimento também nas operações dos nossos clientes, né. Temos um desenvolvimento de fornecedores também muito robusto. Temos uma pista de teste que é única no hemisfério sul, para desenvolvimento de novos produtos, testando junto com a parceria com a Bosch. Você já conheceu a pista de teste? Lá. Então, o que eu quero dizer para você, nós estamos aqui e pretendemos ficar por muito tempo e conhecemos esse país como poucos, né? Conhecemos as aplicações, sabemos qual é a diferença de tecnologia para cada aplicação. Então, eu acho que isso faz diferença e a gente acredita que isso vai continuar mantendo a liderança, ou brigando por ela sempre nos próximos décadas. A grande parte da explicação dessa liderança tem a ver com tantas décadas atuando e conhecendo as complexidades desse mercado. Isso. E só você já está há mais de 40 anos. Então, é muito conhecimento, né, Luiz? Isso. Assim, do teu ponto de vista, o que mais mudou no mercado de caminhões
dessas 4 décadas para cá? O que te marcou muito, que era muito diferente do que é hoje? O que você destacaria? A evolução tecnológica dos veículos, eu acho que é fundamental, tanto no aspecto de segurança do veículo, na questão das emissões, na questão no item conectividade. São 3 áreas, ou porque a legislação está obrigando a seguir os padrões internacionais europeus, por exemplo, ou porque nós estamos desenvolvendo e oferecendo novas ferramentas para o nosso operador. Como a gente sempre fala, e aprendendo com o nosso querido Roberto Leoncini, né, que você conhece bem, nós estamos aqui como Mercedes-Benz para melhorar o negócio do nosso cliente, para tornar o resultado dele melhor. Então, como é que nós podemos oferecer uma ferramenta, uma solução no caminhão, ou de serviços, ou com conectividade, etc., que o negócio dele seja melhor e que o frete pague, né, a operação dele, né? Então, esse é o nosso objetivo, encontrar soluções para os nossos clientes. Acho que essa é a diferença. A gente não está falando mais só do produto, né? A gente está falando do produto e tudo que está... Todo o ecossistema. Né? Serviços, peças, conectividade, você conhece o Flipboard, que é uma ferramenta, e isso está sempre evoluindo, não é uma coisa estática, né? Outra coisa que está trazendo muita novidade é a conectividade, ou seja, o caminhão ele tem uma plataforma eletrônica muito sofisticada agora para poder controlar as emissões, para controlar a segurança, mas ele também oferece oportunidades de serviços a partir das informações que o caminhão vai capturando na aplicação, né? E isso, como você transforma nisso numa informação útil para o gestor da frota, isso também é uma coisa que mudou em relação ao que a gente via no passado. E isso te impressionou? Impressiona, e eu sou muito curioso, né? Então, eu vou para a engenharia, eu falo com os colegas da engenharia, como comunicação, a gente precisa entender como vamos transmitir isso, né? Para vocês, jornalistas, para a sociedade. Tem que pegar o tecnês e tentar transformar. Transformar para a sociedade. Exatamente. E isso é legal, você entender como é que eles desenvolveram, o que eles pensaram, etc. E, normalmente, é a partir de uma dor do nosso cliente. Conversando com o cliente, ele fala, eu tenho esse problema, eu queria melhorar isso, e a partir daí você começa a desenvolver. A voz das estradas. Exatamente isso. E eu acho que isso é uma coisa forte na Mercedes, né? E tem uma rede muito robusta. Também tem uma outra coisa que os entrantes não têm, né? Talvez vão demorar para ter. Nós conhecemos a América Latina, como poucos, né? Nós somos os primeiros a exportar na década de 60. A gente está digitalizando todas as nossas informações, fotos, vídeos, um monte de coisas que nós temos lá. E nós temos, eu fuçando lá, a gente viu coisas assim lindas, né? Que a gente usou até na coletiva da Altiban, você viu algumas cenas. Nós exportamos ônibus na década de 60. Né? Não é agora que a gente começou a fazer isso. Então, é muita estrada. É muita estrada. E eu rodei também a América Latina também, conheço bastante a América Latina com os meus colegas de vendas também. E desde um país mais avançado, o Chile, até outros países que têm dificuldades, né? Que na América Latina você vende Euro 6, Euro 5, Euro 3... Todos os euros. Até, a gente brinca, até Euro 0, né? Então, você conhece, você tem que lidar com esse mercado, né? Exportamos para mais de 50 países, Oriente Médio, África, Ásia. Então, a gente tem estrada, né? Tem experiência. Além do que, uma coisa que eu queria destacar, a turma fala dos chineses, por exemplo, nós estamos aqui gerando empregos, né? Estamos gerando conhecimento, gerando desenvolvimento para o país. Então, é muito mais do que trazer um veículo importado. É todo um ecossistema agregado e uma história. Mas a sua história com a Mercedes, tem algum lançamento de caminhão nesses 40 anos que tenha marcado você? Qual que é o seu modelo favorito? Eu acho que todo mundo lembra do Axor, a primeira versão do Axor, né? Que foi histórica, né? Eu não era da comunicação, mas dentro da organização... Esse que é o seu favorito. Todo mundo fala, né? Que foi lá na usina lá da hidrelétrica do Sul. Itaipu? Não. Itaipu. Foi em Itaipu. O Axor estava pendurado lá, etc. Então, isso é muito famoso. E agora eu tive a oportunidade de... lançar junto com os colegas de vendas o Axor novo, né? A volta do Axor. E foi um sucesso, foi um sucesso, é um veículo que está realmente atendendo bastante
a demanda dos nossos Esse clientes. que te marcou mais. Bom, o Actus também, né? O Actus, sem dúvida, a gente fez lá em Iracemápolis, você lembra? À noite, foi uma Sim, noite, né? sim. Foi muito legal também. Tem muita coisa para contar, né? Nossa, é muita história, né? É. Mas assim, lá no passado você imaginava que os caminhões iam ter esse grau de tecnologia? A gente, como a gente está no nosso dia a dia, andando pela fábrica, vendo, a gente está vendo isso, né? Então a gente está... Vocês conseguem ver, antecipar. a gente está no dia a dia, né? E eu sou um cara que não fico dentro do escritório, né? Você fica na fábrica. Eu ando pela fábrica, eu vou na engenharia, o pessoal fala, como é que... Nós vamos lançar alguma coisa. Eu falei, como é que é esse negócio? Vamos lá na engenharia. A engenharia me mostra como é que funciona. Então, eu sou um cara que gosto muito de ver as coisas. Eu sou um cara visual. Uhum. Né? Então, quando eu leio uma matéria, por exemplo, no jornal, eu sei até o lado que está superior, direito, etc. Eu sou um cara visual, eu gosto de ver as coisas. Né? O meu time até se assusta comigo. Aí tem muitas ideias, né? Exatamente. Né? E aí, o que você está ouvindo na engenharia de tendência para tecnologias Bom, Mercedes-Benz? eu acho que a questão das emissões, a redução de CO2 é um tema para a sociedade importante no mundo inteiro, né? Uhum. Então, essa redução de CO2 é um tema que a gente tem que perseguir e tentar contribuir com a sociedade. Lembrando que, na nossa visão, o diesel ainda vai ter um papel relevante ainda, não vai no setor de pesados, né? No segmento de Caminhões pesados, vai ainda o diesel vai ter um papel Quanto relevante. tempo a visão da Mercedes? Todos os especialistas falam que até 2040, 2050, lógico que esses motores vão ficar muito mais eficientes. Não é que eles vão ficar parados na tecnologia, né? Tem muita coisa acontecendo, inclusive com os veículos a combustão. Mesmo em automóveis, tá? Não vai ser uma coisa que você vai... Que vai trocar tudo Então, a por gente elétrico. fez... quando eu era presidente da Anfávia, a gente fez um estudo que está disponível no site da Anfávia, como seria a descarbonização do setor automotivo no Brasil, carros comerciais leves, caminhões e ônibus, né? E a gente simulou 2 cenários, um mais conservador, um mais agressivo, em que a gente analisa quais são a tendência das novas tecnologias, tá? No caso de automóveis, etanol, híbrido, elétrico. No caso de caminhões, gás, o diesel, o elétrico e até o hidrogênio no futuro próximo, né? Então, quando você olha aquela curva, você vai ver que ainda vai ter muito caminhão a combustão, né? E lembrando que a frota que está circulando ainda vai ser relevante, né, em termos de combustão, né? Isso no mundo inteiro, tá? Mesmo na Europa, está andando mais rápido que o Brasil, mas ainda tem uma longa jornada, né? Tá. Por quê? Porque nas novas tecnologias, a gente não depende só do caminhão. Tem muita gente que fala, o caminhão, quando você vai fazer isso, quando você vai fazer aquilo. Mas, a partir de agora, sem infraestrutura, você não consegue fazer. Não depende só da montadora. Você depende do corredor. No caso de energia elétrica, você precisa ter energia elétrica. No caso de infraestrutura, você precisa ter pontos de recarga. Então, tem uma indústria por trás para promover a descarbonização que não depende só da montadora. A Mercedes-Benz tem uma postura bastante assim responsável com relação a essas novas tecnologias, por isso até às vezes julgada como assim, conservadora para trazer para o Brasil tudo que ela já tem lá fora. Isso. Certo? Isso. Mas vocês têm aqui algumas unidades de elétricos. Isso. Qual que é o status que está? Então, Isso. a nossa visão, que de certa forma que nós concluímos no estudo que a Anfávia fez, é que a eletrificação começa mais rápido em ônibus, porque a infraestrutura, apesar de nós termos desafios ainda, ela é mais fácil porque você está fazendo uma infraestrutura de energia elétrica na garagem, numa cidade, e o ônibus anda... No São Paulo tem que ter 250 km de autonomia. Então, ela vai ser mais rápido, porque, em tese, é mais fácil ou menos complexo você implementar a infraestrutura. Quando você vai para caminhão, nós estamos falando que longa distância na Europa, 600, longa distância aqui no Brasil, você vê, tem gente que roda 2.000 quilômetros ainda. Então, dadas as características do Brasil, a gente acha que a descarbonização vai se dar de elétrico para aplicação urbana, comércio eletrônico, distribuição urbana, etc., como já está acontecendo de certa forma.
A combustão ainda vai ser relevante, e aí o biocombustível no Brasil, pelas características do Brasil, tem uma contribuição importante. E a eletrificação dá para fazer em casos específicos, operação ponto a ponto, em que você tem a base de recarga aqui e ali. Então, não é que não dá para fazer, mas ela não é uma coisa que vai ser massificada, né? E no caso do Brasil, como você falou, nós trouxemos 5 unidades de Actros elétricos, O iActros. e Actros. E qual que foi a ideia? E já está em implantação. Nós colocamos esses veículos nas aplicações dos nossos clientes, diferentes tipos de aplicação, e nós estamos acompanhando o desempenho desses caminhões, orientando o gerente da frota, aprendendo com o gerente da frota como foi o tempo de recarga, se é para carga leve, rápida, enfim, aprendendo com a aplicação. Não é sair vendendo e depois trazer problema. Ou seja, traz, testa, aprende junto Ainda com o não operador. ainda vendeu alguns, né? Não? Não, estamos testando o caminhão. Esse iActros e... Acho que é só o iActros, Isso, né? que tá rodando aí. Que tá rodando. Então, a área de vendas, o Marcos Andrade, mais o time de engenharia, estão Estão acompanhando acompanhando. caso a caso, dia a dia, como é que está a operação em cada aplicação. Vocês preferem ter essa postura mais conservadora? Mais conservadora e ver o mundo real, né? E vocês estão apostando bastante em biocombustíveis, né? Isso Tem a história do também, B100, como conta aí pro pessoal. Na Europa é eletrificação e no final da década célula de combustível, tá? No Brasil a gente ainda está olhando o elétrico, como eu falei, na forma de testes ainda, acompanhando o que está acontecendo. E, obviamente, no Brasil o biocombustível tem uma função importante, até pela legislação, né? Tem a combustível do futuro, B16, B17, B20 e tal, já se fala até em B25, então os nossos veículos precisam estar preparados, já estão preparados para isso. E, como vocês sabem, na COP30 a gente fez um teste com combustível B100 e fizemos um teste robusto, né? Rodando um caminhão carregado de biodiesel comercial, B15 na época, e um B100, um ônibus rodoviário com B15 e um com B100. E nós, para calcular a redução das emissões, contratamos o Instituto Mauá de Tecnologia, que lacrou os veículos, monitorou todos os abastecimentos e calculou qual foi a redução das emissões, entendeu? E nós rodamos de Passo Fundo até COP30. Em vez de a gente participar de um debate na COP30, a gente colocou na prática. Na prática, e a gente aprendeu muita coisa com isso. O que mais vocês aprenderam sobre... Que quando você é validado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, quando você considera do poço à roda, que é desde a plantação lá da soja até a utilização no veículo, a redução, né, foi de 99% de CO2, que é uma redução relevante. Isso te dá mais segurança para apostar nos biocombustíveis. Agora você precisa fazer teste de durabilidade. Como você sabe, no Brasil, a gente precisa garantir por lei as emissões, de acordo com o que foi feito na homologação, por até 700 mil quilômetros. Então, agora você tem que testar mais, né, para ver se durante toda a utilização do veículo, né, você mantém as emissões. Mas a indicação é boa, né? Então, e não precisa fazer modificação técnica no veículo, só parametrização de software para que o veículo entendesse que estava entrando um B100 e não um Isso já é uma solução interessante de descarbonização. Isso, né? Né? Bom, esse ano, daqui a alguns meses, teremos a Fenatran e antes disso teremos a IAA na Alemanha. Isso. O que a Mercedes está, que você pode falar, né? Nem que seja tendência, está preparando para essas duas feiras? O que essas duas feiras vão mostrar para o público de tendências? O que a gente gosta de mostrar, e a gente leva alguns jornalistas para lá, né? É para mostrar como a Europa tá adotando a descarbonização, para vocês verem como é que o futuro está acontecendo na Europa, que é um país que está um pouco mais na frente. É o nosso futuro. É o nosso futuro. E na Fenatran, vocês vão ver o que nós estamos fazendo para o Brasil. Essa a lógica de levar vocês para lá, dar oportunidade e também fazer essa comparação. Vou ter a oportunidade de falar com os executivos lá de fora, como é que eles estão vendo. Mas lá na Europa não se fala em biocombustível, né? Se fala em eletrificação e célula de combustível. E lá eles têm desafios enormes também na infraestrutura, porque ela não está vindo na velocidade
que precisaria para poder aumentar o volume de veículos eletrificados. Lá eles não têm essa flexibilização que o mercado brasileiro tem de vários caminhos para descarbonização. É interessante isso. Por quê? O agro aqui é muito forte, oferece alternativas que eles não têm, né? Então, a produção de soja no Brasil, que você é enorme, né? Gordura animal, que está sendo usada para a produção do biocombustível. Ou seja, a gente tem um ativo muito grande, e eu acho que o Brasil está certo em explorar isso, né? E tentar antecipar a descarbonização. A meta não é ter mais elétrico, a meta é quanto a gente vai descarbonizar. As ferramentas que você vai utilizar, vamos usar o que a gente tem aqui no Brasil, cujo impacto é mais rápido, né? e sem grandes investimentos. Porque o dilema também, você sabe, o custo de aquisição dessas novas tecnologias, mesmo na Europa, é muito alto, né? Então, isso inibe também o transportador. E no Brasil, com a receita do frete, os desafios que nós temos, né? A taxa de juros, que é um dilema que a gente está enfrentando há muitos anos, isso também é um outro aspecto que a gente leva em consideração. Como é que a gente pode promover a descarbonização de forma economicamente mais viável, vamos dizer assim. Mas na Europa não caiu esse preço do caminhão ainda, elétrico? Está caindo, mas ainda é muito lento. O custo da bateria ainda é muito alto lá. É muito alto. Interessante. Você mencionou a questão dos juros aí, eu quero falar um pouco de mercado com você nesse próximo bloco. A gente teve o Move Brasil 1, Move Brasil 2, que ajudou bastante a indústria. Qual que é o balanço que você faz em relação ao Move Brasil para as vendas da Mercedes-Benz e, na sua visão, de uma forma muito honesta, se você acredita que essa solução ela foi viável ou ela só vai ser viável se ela for perene? Qual que é a sua visão? Então, primeiro, vamos começar. Em 2025, nós da indústria percebemos que, com o aumento da taxa de juros para 15%, que foi em meados do ano passado, o mercado já começava a cair. E lá, nós e a Mercedes, e eu participei de forma muito intensa, nós começamos a falar com o governo sobre a dificuldade, enquanto a gente falava, porque não era uma reunião, você faz uma, faz duas, tá? E o mercado ia caindo, e o extra pesado, que representa 50% ou 55% do total do volume, caindo de forma forte. E nós tivemos apoio do governo, mas é natural, no governo leva um tempo para implementar, etc. Então, o que nós mostramos para o governo não era só o mercado de caminhões que estava caindo a compra de peças e componentes, porque a gente estava adequando a produção, né, para um novo patamar mais baixo. Nós falamos com a Anfir, o volume de implementos estava caindo, o volume de emplacamento caindo, o número de financiamentos caindo, ou seja, não é a indústria de caminhão, é toda a cadeia, inclusive o sistema financeiro que estava deixando de financiar novos negócios. E com essas informações a gente sensibilizou o governo. Até construir aquela solução, acabou publicando o MOVE 1, como a gente chamou, em final de dezembro. Isso. Aí, janeiro, fevereiro, implementação, ajuste de banco, sistemas, tal, e a gente rodou, acabou em 3 meses. Aí nós continuamos discutindo, porque voltou, né? E aí o governo lançou o MOVE 2 de 30 bi, né, etc., e acabou em 50 dias. Porque o mercado já estava calibrado, né? Já sabia como funcionava. Se você, francamente, tá, a gente conseguiu reduzir, de 18, 19 para 14 ou 15% aproximadamente. 14, 15% ainda é muito alto. Mas é mais aceitável, né? Então, quem tinha previsão de trocar frota, que estava postergando essa decisão de trocar por conta da taxa alta, aproveitou esse momento. Então, eu não considero uma antecipação de compra. É aquele que estava pensando em postergar, né? E vou aproveitar porque eu tenho um contrato. Então, tem alguns que falam, não, teve antecipação. Não acho. Eu vejo do outro lado. Você vê de outro. É interessante ver essa outra opinião, porque muita gente está dizendo que foi uma antecipação e que isso, inclusive, vai reverberar na Fenatran. Agora, acabou o dinheiro. Acabou, né? Então, você vai observar o emplacamento agosto, setembro, ainda um emplacamento bom, mas os novos negócios, os bancos estão fazendo a 18, a 19 de novo. Então, o emplacamento de outubro, novembro e dezembro, eu não estou tão otimista. Já vai começar numa curva de queda. Mas, no total do ano,
não é que vai ser um desastre, tá? A gente vai ter um mercado, a Anfávia está trabalhando com uma expectativa de 6% de queda, Isso. acho que a Fenabrave está trabalhando com 8%, Isso, mais ou menos. isso. Algumas montadoras estão trabalhando de 5 a 10%, então eu acho que é por aí, né? Então vai ser um mercado ainda, talvez, de acima de 3,5 toneladas, de 105 mil toneladas, 105 mil unidades, 110 Ainda mil. está um mercado bom, É né? acima de 100. Mas o total da frota não é uma estatística muito confiável. Se fala em 2 milhões de veículos, né? Isso. Se a gente trocasse 10% por ano, a gente trocaria 200 mil caminhões ano, numa situação normal. É um mercado que tem potencial para ter, Então, a gente está se rodando, não fosse então a gente está rodando, vai, muito 50%, abaixo. 50%, né, do que poderia ser no mundo ideal, de uma renovação de 10% por ano. Mas a indústria teria essa capacidade? Tem, está rodando com ociosidade, com certeza. Com certeza. Porque é o que dizem muito no mercado, né? Quando começa a aquecer, começa a vir as filas de espera. Não, né? mas é o seguinte, é o que não pode ter esses, né? Sabe, esses picos, porque a gente tem uma cadeia longa, né? E Então, aí tem um processo normal. A gente não está comprando bem de consumo, né? A gente está comprando um caminhão com característica e com configuração, não é? A gente não tem produto, a gente usa para produto de prateleira. Talvez os leves, né, que são caminhões mais simples, você pode dizer que isso aqui é um produto, entre aspas, de prateleira. Os outros são configurações específicas, tem sazonalidade, tem a época da safra, tem a hora da cana. Então, são caminhões que são específicos. Então, não dá para... né? A Mercedes-Benz, qual que é a ociosidade hoje da fábrica? A gente não divulga esse número, mas a gente tem um número importante, como todas têm. Estão trabalhando em 1, 2 turnos? 2 turnos, né? Essa situação toda do mercado não gerou grandes demissões, nada disso? Está tudo tentando normal. administrar, né, a gestão da mão de obra, né, e planejando bem. Eu acho muito interessante, né? Claro, muito essas reclamações todas são muito pertinentes, né? Por conta da dificuldade, enfim. Mas você mesmo disse, a gente tem um mercado maior que 100 mil unidades. Eu me lembro que em 2015... mas foi a crise horrorosa, né? Aquilo sim foi crise, né? 50 mil. 50 mil. Então, a gente já passou por uma crise de Mas já vendemos 170 mil também. E 170 mil foi quando? Se não me engano, 2011 e 2012. Foi a troca do Euro 3 para o Euro 5. E teve o PSI também, que teve uma condição 0% de juros. Não chega a zero, não. Era 2,5%, qualquer coisa assim. Era uma taxa bastante atrativa. Diziam na época que até médico comprava caminhão. Exatamente. Então, o que a gente não pode ter esses solavancos, porque isso aqui é uma indústria, por exemplo, tem coisas que você importa também, né? O nosso, por exemplo, Mercedes tem um conteúdo local muito alto, mas tem coisas que você importa. E você importar, tem estoque para 3 meses. Então, até chegar a peça, chegar desembaraço, navio, sabe? Então, não é que você pediu hoje, amanhã está pronto. Né? Sim. Tem que ter um planejamento. Então, a indústria tem capacidade para produzir até 200 mil. Se você colocar a indústria automotiva total, eu lembro quando eu era presidente da Anfávia, a gente falava em termos de 4,5 milhões de capacidade e vamos chegar esse ano a 3 milhões. Então tem, né? Tem. Tá certo que tem muita coisa importada, aí você sabe a condição, principalmente de carros, né? Tá tendo uma dificuldade enorme aí. E me diz uma coisa, tem chance de você voltar a ser presidente da Anfávia? Gostaria? Não, tô bem onde eu tô. Não precisa, né, Luiz? Não preciso, não. Estou muito contente com os meus projetos. Falando de Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz quer estar em que posição? Claro que você vai responder a liderança, né? Mas como você enxerga a Mercedes-Benz daqui 5 anos no mercado brasileiro? Com novos entrantes, são 6 pelo menos. Eu acho que a gente vai continuar fazendo os nossos projetos como a gente está fazendo. Mas com esses novos entrantes, ela vai continuar? Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado, né? A gente precisa aumentar o tamanho da pizza. Porque, né? Porque tem mais gente para comer. Exato. É bem isso, né? Então, senão cada um vai comer um pedaço menor da pizza. Porque você vê uma pizza de 8 pedaços, né? Quantas montadoras a gente tem? 6, né? As 2 suecas, 2 alemãs, a DAF e a Iveco, são 6, a Grale, 7.
É. Sete. A gralha, sete pedaços. Pedacinhos. 7 pedaços. Aí tá entrando mais 6 ou 7, que tem a chinesa que tá fora da Fenatran ainda. Isso. Mais 7 pedaços. Aí vai ficar um pedacinho muito pequeno. Todo mundo vai perder um pouco da fatia. Por isso que a gente acha que o Brasil tem espaço Para 200. Não digo 200. 200 foi uma referência a partir da frota... Tem espaço para né? potencial, né? Além do que, e isso faz parte da estratégia também da Mercedes, a gente entende que tem que exportar. E a gente exporta, né? E eu não tenho os números aqui de exportação, mas a gente tem uma estratégia de exportação também, porque você não fica só dependendo do mercado interno. E nós podemos exportar do México para baixo, Oriente Médio, África, que tem características de aplicação parecidas com as nossas. Então, você não precisa fazer grandes alterações, entendeu? Entendi. Então, eu acho que uma estratégia de uma grande empresa tem que levar em consideração também a aptidão e a vontade de exportar bastante. Bom, chegamos na reta final, passou rápido, né? Passou rápido. Você disse que você tinha até às 10 da noite. Se deixar, a gente fica, né? Fica mesmo. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Pois não, vamos lá. Uma palavra, um sentimento. Eu falo uma palavra e você pensa... Sou ruim para essas coisas, mas vamos lá. Não, vamos tentar. Quando eu falo a palavra Mercedes-Benz, que te vem à cabeça? Emoção de trabalhar lá. Por emoção. Por emoção. Mercado brasileiro. Desafiador. China, uma ameaça. 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 Eletrificação. Vem gradativamente. 2035. 2035. O Brasil vai ter uma contribuição importante para a descarbonização na frota brasileira. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo muito interessante. E esse caminhão vai para a nossa prateleira. Legal. Obrigado pelo convite. Foi muito bom falar com você mais uma vez. Vamos vemos em breve, hein? Nos vemos em breve, com certeza. E aí, gostou desse episódio? Tem alguma curiosidade que você gostaria de saber sobre a Mercedes-Benz? Deixa aqui nos comentários. E quer assistir a mais episódios? Então, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe e curta. Até a próxima.